Senhor Jesus, amém? É uma satisfação poder estar aqui juntamente com o Josué. Eu agradeço o convite, né? O Josué é um movimento desde 2018. A Sala da Terra. E geralmente, uma vez por ano, a gente se encontra nas congregações onde ele passa e a gente ia trazer a palavra do Senhor. E falando de Deus, o Senhor instituiu esse dia para que pudesse que estávamos juntos. Amém? Estou vendo aqui alguns amigos ali. O meu convívio, a minha esposa Esther, o meu filho Pedro, a outra criancinha, a outra bebezinha está em casa, não podemos trazer por questões de comportamento. Ela é muito mal comportada, então aí tem que ficar com a avó ainda, porque senão você tem um problema aqui hoje à noite. Mas estamos aqui, meus irmãos, juntos para aprendermos do Senhor a palavra de Deus. Quero parabenizar todos os pais que estão aqui, eu sou pai. Estou vendo aqui alguns irmãos com crianças ainda no colo, os pais, algumas mães. Não existe presente maior que esse. Lá na congregação do Manaim, que é onde eu congrego, tem um irmão, esse super sincero, que ele sempre diz assim: olha, se hoje fosse o culto das mães, isso aqui estava parado. Jamais, não tinha culto, não tinha mensagem, era só homenagem às mães. Culto dos pais é aquela coisa mais assim, né? Uma homenagem aqui, outra homenagem ali. E eu achei interessante, irmãos, mas irmãos, mãe é mãe, né? E pai é diferente. Mas hoje, na hora que eu cheguei, vi aquele mural lá em Feliz Dia dos Pais, achei que foi interessante. Então, parabéns a todos os pais. Nós somos abençoados por também termos pai e também sermos pai. Queridos irmãos, você imagina o nome? Eu gostaria de ler para a nossa meditação. O nosso diálogo será bastante rápido, bastante dinâmico. Olhem por mim. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, que nos diz assim: ele se levantou, comeu e bebeu, com a força que se alimenta, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passa uma noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor e dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com uma capa e saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que lhe dizia: Elias, o que fazes aqui? Amém, queridos irmãos? Meus amados irmãos, esse texto ele nos conta a história de Elias. E quem não conhece Elias? Elias foi um homem que abriu o Jordão com sua capa. Elias foi um homem que multiplicou o azeite de uma viúva, multiplicou a farinha da viúva, ressuscitou o menino. Elias foi um homem que decretou seca. Elias foi um homem que profetizou água e a água veio. Elias foi um homem que desafiou os profetas de Baal. Elias foi um homem que triunfou durante o seu ministério. Porém, depois de certas vitórias, certos embates, proezas conquistadas por esse grande homem de Deus, agora ele se encontra aqui, preso, trancado, se escondendo em uma caverna, com medo de morrer. Isso mesmo, o homem que, pelo intermédio de Deus, conseguiu fazer tantas proezas, agora está com depressão. E é justamente, queridos, sobre isso que nós queremos falar esta noite. Um pouco sobre esse assunto tão atual, tão interessante e ao mesmo tempo tão devastador, que é a depressão. O que é a depressão? O que os nossos irmãos entendem por depressão? Existem vários conceitos, né? Nós entendemos que a depressão é uma doença psiquiátrica que leva a pessoa a mal desânimo, fadiga mental e muitas das vezes até mesmo suicídio. Essa é a depressão vivida aqui por esse homem de Deus. Ele deseja uma morte.
que ele sofreu de depressão. Esse tema demônio do meio-dia, porque segundo ele, todos os dias, meio-dia, ele era cometido pelas tristezas mais profundas da sua alma. E ele dizia que depressão é quando você está em um quarto escuro, sem janela, sem saída. Depressão é quando você estiver perdendo a sua audição. Você vai ficando surdo, até não ouvir mais nada. Ele dizia que depressão é quando você engoliu o próprio velório. Ele dizia que na depressão você anula o seu presente. Você esquece as coisas boas lá do seu passado e você não consegue vislumbrar nada de bom no seu futuro. Era assim que estava Elias. Os irmãos viram que Elias esteve no texto. Ele dizia: Senhor, só ficou eu. Mas ele tinha esquecido, irmãos, que lá no passado ficaram 7 mil profetas que não se prostraram a Baal. Ele tinha esquecido disso. Elias, ele não tinha mais nenhum vislumbre em relação ao futuro. Ele queria morrer, não sabendo ele que Deus reservava para ele um arrebatamento. Não sabendo ele que quando ele saísse daquela caverna, ele ainda iria escolher Eliseu como substituto e ainda ia ungir 2 deles. Davi não tinha mais Elias, ele não tinha mais nenhum vislumbre, porque ele estava em grande depressão. Homens de Deus passam por depressão. Mulheres de Deus passam por depressão. Mas afinal, meus amados irmãos, por que a depressão ela assola? Nós vivemos em um mundo caído. Desde a queda de Adão lá no Éden, nós vivemos em um mundo caído. Um mundo que já é maligno. Então, obviamente, de doenças, todo tipo de enfermidade, a depressão é uma doença, com ela também não seria diferente. E como é que a igreja, como é que nós crentes entendemos a depressão? Existe uma linha, por exemplo, representada pelo grande pregador neopentecostal, T.R. Osborne. Esse homem, ele falava com enfermos, falava com mortos, famosos da cidade, e o ministério uniu. Mas ele dizia que toda depressão é causada por demônios. Ele dizia: olha, toda depressão é causada pelo maligno. Então, é como se os demônios estivessem atormentando cada pessoa, trazendo sofrimento pelas pessoas, trazendo desgraça, tristeza. Irmãos, ele não estava errado, mas também não estava completamente certo. Porque a Bíblia nos mostra exemplo de homens da Bíblia que não tiveram pecado, não estavam endemoniados, mas passavam por depressão. Exemplo, o próprio Elias. Exemplo, Jó. O próprio Davi. Não é verdade? Então, nós não podemos associar depressão, todo tipo de depressão, como se fosse causa demoníaca. Temos que ter bastante cuidado com isso. Existem sim casos muito excepcionais. Quando os irmãos lembram lá do texto de Jesus, Mateus 17, chega o pai, se prostra e diz: Senhor, o meu filho sofre de convulsões. Tem dia que cai na água, tem dia que cai no fogo. Até hoje eu não consegui sair. Vim aqui pedir para os teus discípulos e eles não conseguiram resolver o problema. Jesus foi lá e pôs a mão, e a obediência do Espírito saiu. Nós sabemos que existe o caso de Saul. Saul, queridos irmãos, ele era atormentado. A Bíblia diz que tinha um espírito maligno que o Senhor permitia, que atormentava Saul. E aquele demônio só saía quando chegava Davi e tocava a sua harpa. Mas nem todos os casos são assim. Existe aquela outra linha que diz que a depressão está associada a pecado. O pecado não confessado. E associa Davi, por exemplo. Nós sabemos que Davi passou por depressão, porque o camarada que comete adultério, homicídio, que tenta burlar as normas da Sagrada Escritura, ele sofreu, ele padeceu. Ele dizia: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Aquilo ali era profunda depressão, porque, irmãos, vindo como consequência do juízo de Deus na vida de Davi. Irmãos, entendam uma coisa: nenhum de nós, nem eu nem você,
fomos projetados para vivermos uma vida em devassidão, uma vida determinada por pecado dia e noite. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, homens aí que vocês conhecem, essas pessoas da fama, homens que se entregam à libertinagem, dinheiro, riqueza, poder, fama, tudo que você imagina. Do dia para o outro, morreu. Tirou a própria vida. Morreu de overdose. Cometeu suicídio. Por quê, irmãos? Porque a estrutura de um homem, seja ele quem for, não suporta uma vida repleta de pecado. O pecado, ele entristece o nosso coração. O pecado, ele tira de nós a alegria de viver também, da mesma forma que da vida. Então, amados irmãos, nós temos aqui, de um lado, os que dizem que o pecado, que a depressão está associada a demônio. Do outro, nós temos que o pecado está associado a pecado. São duas linhas interessantes, mas a gente tem que saber filtrar, irmãos. Por quê? Também não podemos dizer que depressão está associada a pecado. De novo, Jó padeceu de depressão porque perdeu tudo que tinha. Quem não passa por isso? Mas ele não tinha pecado. Se de repente nós corremos um risco de dizermos que a pessoa que é deprimida enfrenta pecado não confessado, é complicado demais. Estamos sendo levianos, estamos sendo liberados. E nós, aqui da igreja, nós convivemos com isso. O tema pecado é debatido todos os dias em nossos cultos. Qualquer um de nós também poderíamos ser críticos com isso. E outra coisa também, se corremos o risco de dissermos que a depressão também está associada ao pecado, e as pessoas que confessaram em suas culpas foram perdoadas por Jesus e mesmo assim padecem de uma vida tristeza. Lembre que eu estou falando de homens de Deus. Quem conhece aqui o livro Peregrino? O autor do livro Peregrino, David Bloom, ele passou, se não me engano, 14 ou 17 anos preso por pregar o Evangelho em praça pública. E durante esse período ele escreveu o livro O Peregrino. E enquanto ele estava naquelas masmorras da prisão, ele padecia de depressão. Homem de Deus. Hoje se sabe que até mesmo Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, se não me engano, no século XVII, XVIII, ele muitas das vezes, interessante, ele teve de se afastar dos cultos por conta de depressão. Pregador. Certa vez ele estava realizando um culto, irmãos, lá em Londres, e durante o trabalho o templo pegou fogo. 7 pessoas morreram, 28 ficaram feridas gravemente. No outros dias os jornais detonando, culpando o pregador. Ele se afastou. E a esposa dele chegou a dizer: nunca mais terei meu marido em cultos, porque ele está afogado na tristeza. Depois de 15 dias ele voltou a pregar a palavra de Deus. E dizendo, também pensava que nunca mais estaria aqui, porque os dias que eu passei em minha vida foram dias de imensa tristeza. Homens de Deus, irmãos, são acometidos pela depressão. E quais são, irmãos, muitas das vezes as causas da depressão? Nós sabemos que existem várias causas, uma delas, circunstanciais. Por exemplo, um momento. Imagine você um relacionamento que chegou ao fim. O emprego que alguém perdeu, a morte de um ente querido. Ou seja, muitas das vezes a depressão é uma resposta imediata às circunstâncias de vida de cada um. Quem nunca passou por isso? Existem pessoas que perdem filhos, perdem pais, perdem mãe e demoram superar aquela situação. E se de repente não tratar isso pode se transformar em uma. O próprio Elias aqui no texto, aquela depressão ali, era uma resposta imediata a quem? As ameaças de Jezabel. Ela diz ao Elias: se orar, eu teria que ir para a cabeça. E ele ficou com medo de morrer, claro, e passou por aquele momento. Existe a depressão que é constitucional, é justamente a mais perigosa, que essa aqui é um estado de melancolia. É justamente aquele tipo de pessoa que tudo ao seu redor está bem, mas ele vai ver tudo com óculos cinzentos. Não importa se vai bem,
ele sempre vai ter tristeza, ele sempre vai achar que não está, ele vai estar sempre rodeado de pessoas, mas vivendo sempre em solidão. Essa melancolia, queridos irmãos, ela é a mais complicada. Existem pessoas que sofrem por isso. Ou seja, nada está bem. O Zé Paulo disse que toda vez que você conversar com a pessoa, e todas as vezes que você conversar com ela lhe passar desesperança, é um sinal de alerta. Aquela pessoa pode estar doente. Existem pessoas, irmãos, que você conversa com elas só lhe passam desesperança. O amanhã vai ser legal, está bem, eu não tenho radiação, está isso, aquilo, outro. Isso é um sinal de alerta. Algo de errado pode estar acontecendo e pode ser uma depressão. Então, queridos irmãos, esse tipo de depressão é uma das mais complicadas que existe. Para você ter ideia, agora em 2024, uma jovem holandesa, Soraya Pi, pode procurar no YouTube, está lá, toda a história dela. Ela recorreu à eutanásia, que é aquela morte assistida. Lá na Holanda pode. Agora, sabe por quê, irmãos? Desde o ano nasceu, ela sofre de transtorno espectrotista, ela sofre de depressão crônica, ela sofre de transtorno de ansiedade e convulsões. Foi tanto sofrimento na vida dessa moça que ela recorreu ao suicídio e o Estado deu para ela direito a morrer, ou seja, morte assistida. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, imaginemos só, ela tentou todos os tipos de tratamento, do básico ao avançado, e não conseguiu sucesso em nenhum deles. Aí eu pergunto a vocês, será que não faltou nessa vida o nome de Jesus? Com certeza. Alguém que chegasse e falasse de Jesus para esta jovem? Eu fico me perguntando. Quando eu li a reportagem, eu fico me perguntando, meu Deus, será que não veio lá do bairro, da cidade, onde essa jovem morava, vai aparecer um pregador, um missionário, e disse, vamos para a igreja, vamos orar por você. Porque pela reportagem disse que ela tentou todos os tratamentos possíveis, só que o sofrimento era tão grande, a tristeza era tão profunda que ela disse, eu quero morrer. Eu quero que minha morte seja uma morte assistida, porque eu não aguento mais passar portando sofrimento. E o Estado deu. Me parece que em 2025, agora mesmo, houve a eutanásia dela. Queridos irmãos, a coisa mais séria do que nós pensamos. Existem também as causas espirituais. Nós sabemos, irmãos, que os demônios, eles são capitães do diabo. E não é difícil você acordar pela manhã, mesmo crente, principalmente quando você busca Deus, você lê a palavra, eles estão lá, com inveja no seu pescoço. E nós sabemos que o diabo ele faz isso. Existem casos de depressão, sim, que são causas de ordem espiritual. E nesse caso, meus amados irmãos, não existe outro caminho a não ser por meio de quem? A oração e o jejum. Lembra que Deus falou, olha, vocês aí não expulsaram esse demônio porque vocês não entendem que isso aí só sai do coração e com jejum. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? É que diante de tudo que nós passamos, nós como cristãos, eu, você, não importa a ordem social, pobre, rico, classe média, classe baixa, classe alta, todos estão vulneráveis de repente a passar por uma situação de depressão na sua vida. Agora você sabe o que é bom de tudo isso? É que nós entendemos, nessa igreja, nós temos um Deus. E todos os dias nós somos alimentados por essa palavra. Um dos textos mais lindos que eu acho de Paulo, eu acho interessante. Olha, em tudo nós somos pressionados, nós sofremos pressão de todos os lados, mas não somos arrasados. Em tudo nós somos perplexos, mas nós não ficamos desesperados. Em tudo, queridos, nós somos perseguidos, mas jamais abandonados. Em tudo, nós somos abatidos, mas jamais somos destruídos. Paulo está dizendo para nós aqui, irmãos, uma linguagem bem didática, pedagógica, é que a nossa vida é tipo a vida de um boxeador. Quem assiste luta de boxe sabe disso. Porque a mulher vai toda porrada na cara, leva, cai no chão. Aí quando encerra, ele estava cheio, ele levanta assim. Ele está todo atrapalhado, as pernas estão bambas,
O olho está roxo, mas ele está de pé. Está de pé. E durante todo o tempo ele se recupera. Assim também é a nossa vida cristã. Nós temos um Deus que nos sustenta. E deixa eu te falar para você, meu irmão, não importa o que você estiver passando, lembre-se disso, o Senhor te assiste. O Senhor te assiste. E por mais que às vezes você possa estar passando por um momento de tristeza, momento de angústia, de depressão, porque nós não estamos isentos, o Senhor está cuidando de ti. Vamos voltar para o texto de Elias. Olha a coisa mais interessante que nós aprendemos com Elias. Elias, lembra que eu falei no começo aqui da história? Camarada renomado, profeta de Deus. Todo mundo só falava em Elias. Elias fez chover. Elias fez essa chuva. Elias derrotou o profeta de Baal. Elias tripudiou na cara de Baal. Elias fez descer fogo do céu. Agora Elias está passando por um momento de dificuldade. E lembre-se, irmãos, o passado de Elias já não servia mais. Ele não conseguia trazer à sua mente nada que lhe trouxesse mais esperança. Ele só dizia assim: Senhor, eu fiz zeloso demais, mas parece que nada adiantou, só restou eu, e agora eu quero morrer. Sabe quem foi que tratou de Elias, irmãos? O próprio Deus. E olha como Deus é maravilhoso. Sabe como foi que Deus tratou Elias? Sono e comida. Come, para dorme. E uma das coisas mais interessantes, a forma como Deus disse: olha, Elias, sai da caverna. A Bíblia diz que diante do Senhor apareceu o quê? Apareceu um terremoto, coisa grandiosa. Mas Deus não estava no terremoto. Apareceu vento, despedaçando tudo, mas o Senhor não estava no vento. Apareceu fogo, queimando tudo, Deus não estava no fogo. Até que veio o que, irmãos? Um vento suave, tranquilo e manso. Ali estava o Senhor. O Senhor estava mostrando para nós: olha, irmãos, a medicina, a ciência, eles precisam ter muita humildade. Desde o início, o nosso Deus já ensina como tratar da depressão. Ele diz: olha, eu não vi no vento, eu não vi no fogo, eu não vi no terremoto. Sabe por quê? Porque isso se trata com voz mansa e suave. Ele ia sair da caverna. Ele saiu, ouviu a voz do Senhor, teve sua força revigorada e concluiu seu ministério com êxito. Meus amados irmãos, nós que somos crentes, nós somos servos de Deus, nós não temos somente as ferramentas que nos ajudam, mas as ferramentas para ajudarmos quem está lá fora. Quantas pessoas em nosso meio estão sofrendo de depressão, estão padecendo de um transtorno de ansiedade, e muitas das vezes você conversa com essa pessoa te diz que já tem tratamento, essa pessoa diz que mesmo mudada, apresente Jesus, queridos. Apresentemos Jesus. E para nós, irmãos, o que nós temos feito para cuidar de nós? Porque também nós não estamos isentos. Eu estou aqui falando para vocês, o Júlio está aqui, é promessa de Deus, Deus abençoou desde o dia que nasceu, mas amanhã depois, de repente você fica sabendo que o irmão teve que se afastar por problemas de saúde mental. Isso pode ser comigo, pode acontecer com o José, pode acontecer com qualquer um de nós. Em nome de Jesus. E a pergunta: o que fazer? O que nós temos feito? Nós temos lidado com isso. Meus amados irmãos, lembra que eu falei agora há pouco sobre o André Salomão, que ele falou sobre o demônio um dia. Ele, segundo a sua conclusão que ele teve, ele disse que a depressão se trata com medicamento, se trata com terapia e também se trata com fé. Tem os casos, irmãos, que o medicamento ajuda e resolve o problema. Tem os casos que o medicamento não resolve. Tem os casos que a terapia não resolve. E aí, meus irmãos, o que nos resta? A fé. Você tem fé? Nós temos fé. Você crê? Você sabe Deus que você tem crido? Muitas das vezes isso falta a cada um de nós. Olha o que Paulo dizia: olha, irmãos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar na abundância como na escassez. Ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Deus que nos fortalece, meus irmãos, Ele nos assessora,
Ele nos assiste, Ele nos ensina a vivermos momentos bons e momentos difíceis. Lembrando que a vida do cristão não é só um momento bom. Lembra do que Paulo falou? A nossa vida se assemelha a um lutador de boxe. Uma hora a gente acerta, outra hora a gente leva, mas assim você vai viver. E você vai estando de pé. Porque nós marchamos para o alto. Existem pessoas, irmãos, que estão presas ao passado. O passado nunca foi cicatrizado. Existem pessoas que sofrem depressão porque vivem de erros para o passado. Jesus perdoou, mas essas pessoas nunca se perdoaram. Jesus perdoou, Jesus sarou as feridas, mas a pessoa consegue viver martirizando-se dia após dia. Diz a palavra: esquece das coisas que fatais ficaram e prossegue para o alvo. Jesus te salvou, Jesus te livrou. Hoje tu estás aqui para ser bênção. Nós somos abençoados e também somos abençoadores. E nesta noite eu quero dizer para todos os irmãos que estão aqui: nós temos em nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor, nós repreendemos toda a depressão, toda a ansiedade, toda a tormenta. Meu amado irmão, que tu nasceu para viver em paz. Davi disse: olha, faz viver logo pelo Senhor, porque o Senhor só tudo faz em segurança. Para muitos irmãos, hoje sono é um privilégio. Quando você diz que alguém que dorme bem, a pessoa diz assim: você dorme bem, mas eu invejo você, porque faz tempo que eu não sei que é uma noite de sono. Vivem sem vida de medicamento. Existem pessoas que para dormir, é remédio para dormir, é remédio para acordar. E as pessoas vivem dessa forma. Querido, o Senhor quer te libertar disso. O Senhor quer trazer paz ao teu coração. O Senhor quer renovar as tuas esperanças. O Senhor quer levantar os teus voos. O Senhor quer fazer com que você tenha esperança no futuro e viva uma vida feliz com Ele. Porque, irmãos, como cristãos, nós precisamos viver bem e feliz, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. A Bíblia diz: portanto, Cristo, antes de morrer, lá no Getsemane, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Aquilo era angústia, aquilo era tristeza, aquilo era profundo pesar. O próprio Cristo passou por isso. Imagina nós. Mas uma coisa séria: nós podemos todas as coisas naquele que nos favorece. Nesta noite, o Senhor fala contigo com uma voz mansa e suave e te diz: eu estou contigo. Não temas. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, ela não vai te submergir. Recebamos isso, irmãos, porque o Senhor cuida de nós. Aprendeu depois. Você pode ter parado numa situação tal como Elias, queira se isolar, queira estar sozinho, se trancafiar no quarto escuro. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido. A irmã que me antecedeu falou interessante, que ela não conhece. O Senhor, Ele nos ouve até mesmo quando nós gememos. Os nossos gemidos, por mais inexprimíveis que seja, mas o Espírito Santo traduz o nosso sofrimento para Deus e diz o que nós estamos precisando. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz o Senhor em Filipenses capítulo 4: olha, meus amados irmãos, tornai diante de Deus conhecida todas as nossas necessidades. Apresente para Deus as tuas necessidades, da menor até a maior. E o Deus da paz estará convosco. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. O que quer dizer paz que excede todo o entendimento? Uma paz que ninguém consegue explicar. Alguém vai olhar para você e vai se perguntar: como é que a pessoa, no mundo que vemos hoje, consegue ter paz? Eu tenho paz. Você tem paz. Nós temos paz em Cristo, porque o nosso Deus é quem cuida de nós. O nosso Deus é quem nos assiste. O nosso Deus, irmãos, é quem cuida da nossa família. Nós que somos pais, como nós falamos sobre a questão da presença do Pai. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Mas tem dia, né, irmãos, que nós acordamos assim e nos perguntamos: será se vamos dar conta? Será se vamos dar conta? Será se eu vou ter condição de criar meus filhos, de cuidar da minha esposa? Meu Deus, tanta coisa ruim acontecendo. Querido, mas nosso Deus está conosco. Nosso Deus é quem cuida de cada um de nós. Não tenhamos nos filhos, não tenhamos nos afiado na promessa do Senhor, buscando a Deus incessantemente, porque Ele tem cuidado de cada um de nós.
Deus, irmãos, esta noite, Ele possa nos abençoar, que Deus, esta noite, Ele possa nos ajudar, e que nós possamos, tal como Elias, se existe alguém aprisionado na caverna da solidão, na caverna da tristeza, da depressão, da angústia, do sofrimento, o Senhor, com a sua voz mansa e suave, te diz: saia hoje, aí não é o seu lugar. Você ainda tem muita coisa boa para fazer. Existem muitos sonhos de Deus que hão de ser realizados em tua vida. Qualquer coisa. E aqui ele diz que assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor também se compadece daqueles. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja do mal, que Deus guarde nossa família, os nossos filhos, que nós possamos ir com as mãos todos os dias e abençoados com a palavra do Senhor, para que o Senhor possa nos guardar em nome do Senhor. Deus nos guarde e nos abençoe eternamente. Amém.